Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste nosso segundo vídeo da série Por que arroz deserto não cresce? Vou te mostrar a importância do substrato que vai fazer toda a diferença para sua planta ter um bom crescimento. Principalmente neste caso aqui, ó, das nossas bebezinhas. Porque se ela estiver plantada em um substrato errado, muito bruto, provavelmente a nossa plantinha vai ter uma dificuldade enorme de estar enraizando. E você sabia que para cada estágio de desenvolvimento existe um substrato mais adequado para a nossa rosa do deserto? Neste vídeo eu vou te ensinar a fazer o seu próprio substrato para plantas jovens, para você ter depois este resultado aqui, uma planta saudável e verdinha. Bem pessoal, hoje com o barulho da chuva caindo lá fora, nós vamos bater um bate-papo muito interessante sobre a importância do substrato no crescimento das nossas rosas do deserto. Antes de mais nada, pessoal, nós precisamos entender que as plantas, elas não possuem pernas. O que eu quero dizer com isso? As plantas, elas não conseguem migrar. Por exemplo, a rosa deserta está lá no deserto, deu uma estiagem muito grande, ela não pode, que nem os animais, procurar uma região que tenha uma condição melhor para ela estar sobrevivendo. Então, quando você planta a rosa deserta em um substrato, você precisa ter muito cuidado. Porque se esse substrato não for adequado, a planta não vai ter como desenvolver um bom sistema de raízes. Então, eu diria que o substrato é que nem a casa da sua planta. Ela vai ficar plantada ali por meses, anos, ela não tem outra opção. A planta ela não tem escolha. Então, é você que precisa fornecer para ela o melhor substrato. Para a rosa deserto, nós sabemos que o substrato ele tem que ser leve, drenado, né? Não pode juntar muita umidade, tem que ser aerado, ter uma boa aeração, porque as raízes precisam também de oxigênio. E, ao mesmo tempo, tem que ser um substrato que tenha matéria orgânica, né? Você tem que fazer ali um substrato adequado. No começo, eu cometia muito erro, este erro aqui, ó, de pegar e plantar arroz deserto neste substrato de casca de pinos. Não é que esse substrato não seja bom, ele é ótimo, mas para plantas com porte maior, plantas adultas. Eu plantava, germinava sementes nisso aqui. Elas nasciam, só que levavam meses para crescer, porque isso aqui é muito bruto. A raiz da rosa deserta ela é muito delicada. Quando a plantinha ela nasce, o que acontece? Ela lança o máximo de raízes profundas para ela manter o quê? Manter-se em pé, manter a posição. Então o substrato vai ajudar a planta a se posicionar. E aí a planta vai lançar essas raízes. Você já imaginou uma raiz delicada? Como que ela vai passar por uma casca de pinos dessa, uma fibra pura? Não tem como. Aí a raiz ela bate aqui, ela tem problema para continuar crescendo. Aí ela já tem que começar a fazer volta. Tudo isso daí vai exigir mais energia da planta. E aí é muito importante você dar a casa certa para sua mudinha estar enraizando e ter um bom crescimento. E agora eu vou te mostrar esta receita deste substrato aqui, que eu fiz aqui na minha casa, tenho utilizado e as minhas mudinhas têm tido um bom crescimento. Elas têm criado boas raízes. Bem, pessoal, então se você quer ter este resultado aqui, ó, mostrar para vocês. Olha só a cor, a beleza e a saúde dessas rosas deserto com poucas semanas que foram germinadas as sementes. Olha que lindo o crescimento que elas estão tendo. Para você ter esse resultado maravilhoso, você precisa acertar na hora do substrato. É ele que vai dar as condições para suas plantas crescerem e não levar meses ou até anos. Que a sua rosa deserta aí não cresce e você não sabe por quê. Nos primeiros meses de vida, o substrato vai fazer toda a diferença. Se elas forem plantadas em um substrato ruim, inadequado, elas vão acabar demorando muito mais para crescer e, consequentemente, vão demorar mais para florescer também. Então, casca de pinos você até pode utilizar, mas você vai ter que dar um jeito de tirar as partículas maiores ou até mesmo triturar e fazer virar tipo um pó, que nem isso aqui, ó. Isso aqui é pó de coco, pessoal. Já já eu vou falar dele, porque agora eu vou mostrar os ingredientes que nós vamos utilizar
para fazer este substrato poderoso que vai dar condições para elas crescerem. Aqui, como base, eu estou utilizando como medida potes de 2 litros de sorvete. Então aqui eu tenho 2 litros desse substrato para arroz deserto que encontrei aqui na minha região. Aqui fala que ele é para ser usado puro. Na composição diz que é cascas processadas e folhas decompostas, mas não diz qual que é a planta. Olhando aqui, a gente vê que não é pinus, tá, pessoal? É algum outro tipo de madeira que eles utilizaram. Mas aqui, olhando, você percebe que as partículas são muito menores. Ele é muito mais fino do que o substrato de casca de pinos. Então, essas partículas maiores, por exemplo, o ideal é você tirar. Porque se a planta tiver isso aqui debaixo dela, já vai ter dificuldade para estar criando raiz. Mas em comparação, ele é muito melhor, ele é muito mais leve, muito mais fofinho. Então você vai procurar aí na sua região um substrato para arroz deserto como este daqui. Qualquer coisa, você pega e tritura, dá um jeito de fazer ficar mais parecido com este, que nós vamos utilizar aqui 1 litro, que é o pó de coco, pessoal. O pó de coco, ele é fantástico para as plantas. Ele também é um material orgânico, ele vai se decompor aos poucos, libera inúmeros nutrientes para a planta, ele é um condicionador de solo, ele ajuda a regular o pH e ainda ele possui lignina, que é uma substância orgânica que ajuda a desenvolver micro-organismos benéficos nas raízes, pessoal, da planta, fazendo com que ela cresça melhor. Porque existem também fungos e bactérias do bem que vão ajudar a disponibilizar nutrientes para a plantinha crescer. O pó de coco, ele é mais utilizado nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil a gente quase não usa, a gente usa mais a casca de pinos, que é uma madeira aqui do nosso país, da nossa região. Mas o resultado para você fazer um substrato leve, fofinho, aerado, pessoal, isso aqui é fantástico. É um pouquinho mais caro? É, mas por isso que você vai utilizar nos primeiros meses de vida, na primeira fase de crescimento da sua rosa do deserto. O terceiro ingrediente é a areia de construção, que é uma velha conhecida nossa, também vai ajudar na drenagem, a manter a umidade. Todos esses aqui, pessoal, ajudam a manter a umidade ideal para as raízes, tá? E por fim, a nossa velha conhecida também, a terra vegetal aqui para vasos, floreiras e hortas, que você encontra também com facilidade. Então, esses 3 aqui eu vou utilizar 1 litro e esse aqui eu vou utilizar 2 litros aproximadamente. Agora eu vou arrumar minha bancada. Bem, pessoal, então agora a gente vai aqui preparar o nosso substrato. Então, vou vir aqui com o nosso substrato mais fino de cascas e folhas decompostas, 2 litros, 1 litro de pó de coco, 1 litro de areia de construção e 1 litro de terra vegetal, terra para jardim. Aqui agora é como se fosse a receita de vó. Você vai misturar os ingredientes com a mão e você vai sentir o ponto. Vai ser no olho para você descobrir se o seu substrato está fofo, está leve, airado, que vai fazer aquelas plantas terem um bom enraizamento e um crescimento espetacular. Então aqui você vai misturar, ó, um substrato rico, com vários ingredientes, rico em matéria orgânica. E para deixar ele ainda mais turbinado para suas mudinhas terem um crescimento espetacular, você faz a adubação com esterco de galinha. Tem um vídeo sobre esterco de galinha aqui no canal falando tudo sobre ele. O esterco de galinha você vai utilizar em torno de 8%. Então, para 1 litro que tem 1000 ml, você vai utilizar 80 ml, que vai dar os 8%. Como aqui eu tenho 5 litros, 5 vezes 4, então nós vamos utilizar para essa medida em torno de 400 ml de esterco de galinha, esterco de aves que você encontra aí nos supermercados, nas casas agropecuárias. Você vai misturar todos esses ingredientes muito bem e se você perceber que o substrato está pesado ou que não está leve o suficiente, você pode vir aqui ou com o pó de coco ou acrescentar um pouco mais de areia, o que você tiver aí na sua casa. Eu vou colocar mais um pouco de pó de coco. O pó de coco ele é muito utilizado na germinação de sementes também, tá, pessoal? E aí você vai utilizar
para estar colocando aí na sua bandeja de germinação ou nos seus copinhos plásticos, para você germinar a semente direto nele, ou se não, quando você vai fazer o transplante de mudinhas recém-germinadas no algodão, no papel toalha, você utiliza esse substrato aqui maravilhoso, pessoal. Lembrando que a rosa do deserto nos primeiros meses precisa de um substrato como esse, ideal, porque senão vai atrasar todo o crescimento dela. E se você encontrar alguma partícula aqui muito grande, na hora que você estiver enchendo os copinhos, você tira, tá, pessoal? Joga fora. Ou usa para adubar outra planta, para misturar no substrato de plantas grandes. Dá um pouco de trabalho, pessoal, mas o resultado é garantido. Você não quer ficar meses ou anos esperando a sua rosa deserta estar lá parada e não cresce, porque já começou tudo errado. Então, esse substrato é para você começar certo, para você começar acertando e não ficar aí desesperado, querendo saber por que a sua rosa deserta, afinal de contas, não cresce. E aí, quando a sua rosa deserta estiver num porte maior, quando você for fazer o replantio para esses potes de aproximadamente 15 centímetros, aí você já pode plantar ela no substrato à base de casca de pinos, porque aí ela já vai ter um sistema radicular, uma quantidade boa de raízes e ela vai ter facilidade para estar tendo um bom enraizamento. Bem, pessoal, então o vídeo de hoje foi sobre a importância do substrato no crescimento da rosa deserta. Em breve eu volto com um terceiro vídeo falando sobre um outro ponto muito importante que faz toda a diferença no crescimento delas. Aqui no canal já tem o primeiro vídeo dessa série Por que a rosa deserta não cresce, onde eu falo sobre a importância da adubação, mais especificamente do nitrogênio. Vou deixar aqui no final o linkzinho para você clicar e assistir. Também é outro vídeo cheio de dicas fantásticas. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí, compartilhe ele com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e não esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Também me siga lá nas redes sociais, no Instagram, cristiano.rosadodeserto e no Facebook, na página Cristiano RD. E é como eu sempre digo, até o próximo vídeo. Bom cultivo, pessoal!